Salve rapaziada, eu sou o Enzo, está começando mais um vídeo do canal. Hoje, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo especial aqui, só que esse é especialmente feito sobre a MLS, a liga de futebol lá dos Estados Unidos, a Major League Soccer, que é uma liga que está crescendo muito nesses últimos anos e está se tornando um grande mercado. Inclusive, muitas equipes lá do futebol europeu já estão visando a MLS por conta deles terem grandes jogadores muito jovens que podem se tornar grandes jogadores lá no futebol europeu. Inclusive, as equipes da MLS estão contratando muitos jogadores sul-americanos para, quem sabe, botar dentro da sua equipe e depois, quem sabe, revender e ter um lucro muito grande aí para vocês. Então, eu vou trazer aqui para vocês muitas dessas informações aí sobre a MLS também, demorou? Então, já vou usando o caso for no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também no canal, não esqueça de like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Hoje dando início ao vídeo, então, como todo mundo sabe, há um tempinho atrás, lá mais ou menos ali em 2007, 2008, foi quando a MLS realmente começou a trazer jogadores com mais nome, jogadores que brilharam principalmente no futebol europeu, e a MLS não, né? As equipes, as franquias acabaram trazendo para suas equipes para dar uma notoriedade maior, para aumentar o nome da própria MLS, aumentar o próprio nome da liga. Então muitos jogadores extremamente famosos, jogadores já foram melhores do mundo, campeões de Copa do Mundo, de Champions League, grandes jogadores acabaram se transferindo para muitos clubes lá da MLS. Eu citei alguns não, né? Citei vários aqui, vou citar vários aqui para vocês. Kaká jogou lá pelo time do Orlando City, Beckham, que foi um dos primeiros, acho que talvez tenha sido, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros e que quando o Beckham foi, a MLS ganhou também uma grande notoriedade por conta da publicidade que traz o David Beckham. O David Beckham jogou pelo time do LA Galaxy. Também o Thierry Henry jogou pelo New York Red Bulls. Também o Lampard, que acabou jogando pelo New York City. Steven Gerrard jogou pelo time lá do LA Galaxy. O outro aqui, Rooney, jogou pelo DC United. Pirlo jogou pelo New York City também. David Villa jogou pelo time do New York City também. Ibrahimovic também mais recentemente jogou pelo time lá do LA Galaxy. Além também do Giovinco, que muitos italianos conhecem principalmente. Ele fez uma boa parte da sua carreira na Itália e depois foi para os Estados Unidos. Também o Robbie Keane, que também jogou bastante pela Premier League. Além dos jogadores que são ídolos dentro do futebol norte-americano, como o Donovan e também o Dempsey. Bom, e até hoje muitas pessoas ligam a MLS, a liga que o jogador está mais velho, ele vai lá só para se aposentar, ganhar dinheiro e fazer o seu final de carreira. Muitos jogadores até hoje são ligados a isso, somente os três maiores de hoje em dia, que é Neymar, Messi e o Cristiano Ronaldo. Muitos deles são ligados a ir lá para a MLS, principalmente o Neymar e o Messi, que o Messi já teve até especulação de quando, se ele talvez fosse para o Manchester City, antes de ele acertar com o time do PSG, teria um projeto do Manchester City, ficaria acho que 3 temporadas jogando pelo City, depois outras 2 temporadas jogando pelo New York City, que é o time lá do time que pertence ao grupo City, que também acaba comandando o time do Manchester City. Inclusive recentemente, acho que no podcast do Ronaldo com o Gaules, e acho que o Neymar estava participando, não sei se era o podcast dos dois, eu acho que era o podcast do Ronaldo, o Gaules e o Neymar estavam participando, e acabaram chegando no assunto de onde que o Neymar poderia ir, tipo, já se encaminhando para sua reta final de carreira. Aí, segundo o que o Neymar disse, acabou gerando uma polêmica, principalmente com um dos comissários da MLS, que deu uma resposta curta e grossa, e ele ficou bem pistola com isso. Bom, mas o que aconteceu? Essa pergunta feita pelo Ronaldo, foi pelo Gaules, não tenho muita certeza, mas acabaram chegando nesse assunto de o que o Neymar faria quando estivesse chegando próximo da sua aposentadoria. Segundo o que o Neymar disse, ele ficaria mais 3, 4 temporadas lá no time do PSG, que acho que é o restante do contrato dele, com o time do PSG que ele acabou renovando na temporada passada. E depois ele gostaria de se transferir, gostaria de jogar lá nos Estados Unidos jogando a MLS. E Neymar acho que foi um pouquinho infeliz nas palavras, tipo, o modo que ele... Eu entendi o que ele quis dizer, tipo, só dando uma zoada, mas acho que acabou pegando muito mal com a MLS em si, e depois o cara acabou até dando uma resposta bem grossa pro Neymar. O Neymar deu uma zoada, eu quero jogar lá na MLS, os caras têm 3 ou 4 meses de folga, 3, 4 meses de férias. E acabou pegando muito mal para um dos comissários lá da MLS. Achei, foi o Don Garber. Ele deu uma resposta que foi o seguinte: segundo o Don Garber, a MLS não é um retiro para veteranos, ou seja, não é um lugar para que os jogadores mais velhos vão e como eu disse pra vocês, ganhar dinheiro e fazer uma média ali e já era. Não. Por isso que eu disse pra vocês que a MLS no começo do vídeo vem contratando bastante jogadores mais jovens, que vem mudando bastante esse perfil, mas também a MLS ainda é muito ligada com os jogadores mais velhos. O Sérgio Ramos, por exemplo, que está passando por dificuldades lá no time do PSG. Já se especula que ele pode se transferir para MLS. Ainda não tem nada de acerto, especulação, só foram especulações feitas
feitas principalmente pelos jornais europeus, lá principalmente os jornais franceses. Então a MLS ainda é muito ligada em relação a isso de jogadores já mais velhos se transferirem lá para a MLS. Bom, eu entendi o que o Neymar quis dizer, entendi também o posicionamento lá do comissário da MLS, só que eu acho muito difícil que o Neymar, por exemplo, sair do PSG e agora quero jogar nos Estados Unidos. Você acha mesmo que algum clube da MLS não vai, vai recusar o Neymar? Não vai recusar o Neymar. Porque o tanto de coisa que o time pode ganhar com o Neymar dentro da equipe, tecnicamente, obviamente, provavelmente vai ganhar títulos, patrocínio. Só citando um exemplo do Neymar, pode ter o Messi, Cristiano Ronaldo, diversos outros jogadores, mas citando o exemplo do Neymar que acabou tendo essa treta aí com o comissário lá da MLS. Tanto de coisa que o Neymar vai trazer, o tanto de benefício que o Neymar vai trazer com ele para a equipe da MLS que ele for, seja New York City, New York Red Bulls, Orlando City, FC Cincinnati, Minnesota United, qualquer time da MLS que ele for, ele vai trazer, obviamente, muitos benefícios. Só que eu também entendo o posicionamento lá do comissário lá da MLS dizendo que não é um retiro para veteranos. Por que eu digo isso? Porque, como disse para vocês, a MLS vem mudando bastante seu estilo de contratação. Bom, nos dias de hoje, a MLS ainda assim possui jogadores com grande nome que foram bons jogadores lá no futebol europeu e hoje em dia atuam dentro do futebol lá dos Estados Unidos. Higuaín, que joga pelo time do Miami United, que é o time do Beckham, inclusive, que é algo também de querer se notar. Inclusive, acabei esquecendo de falar sobre o time do Beckham aqui, que é algo muito importante. Estou pretendendo trazer um outro vídeo aqui dizendo mais também sobre esse time do Beckham também, como que notou esse mercado da MLS, do David Beckham. Depois, por exemplo, fazer umas pesquisas e trazer um vídeo aqui para vocês. Mas retornando aqui. Higuaín, que joga pelo time do Miami United. Matuidi também, que joga pelo time do Miami United. Matuidi, campeão de Copa do Mundo, jogou pela Juventus, jogou pelo time do PSG. Chicharito, o mexicano, jogou United, Bayer Leverkusen, Real Madrid. Hoje em dia joga pelo time lá do LA Galaxy. O Shaqiri, que recentemente se transferiu, foi pro time do Chicago Fire, eu acho que foi o Shaqiri. O Alexandre Pato, apesar de não ter um grande nome no futebol europeu, Pato é um jogador extremamente conhecido que joga atualmente lá pelo time do Orlando City. Porém, como eu disse para vocês lá no início do vídeo também recentemente, o futebol lá da MLS tem mudado bastante o seu estilo de contratação, contratando jogadores bem mais jovens, jogadores promissores para as equipes. Muito por conta de trazer jogadores para vamos melhorar a nossa liga, vamos valorizar a nossa liga e valorizar as nossas franquias. Gerando, obviamente, um possível potencial de venda, porque trazendo jogadores mais jovens, ele vai ficar, sei lá, 2, 3 temporadas na equipe, se valoriza a própria equipe e depois é vendido para fora, gerando um lucro para a própria franquia. E, obviamente, pode obter dois lucros. O lucro da venda, obviamente, como o jogador depois revende, por conta e também, obviamente, gerando uma coisa leva a outra, né? Valorizando a própria equipe que vai ganhar títulos, contratando um bom jogador, jogadores promissores, ou seja, valorizando a equipe, o jogador jogando bem, vai ganhar títulos, a equipe vai ganhar notoriedade e também o jogador muito provavelmente vai ser vendido para fora, ou seja, gerando esses dois benefícios. Benefício do título, do reconhecimento e da notoriedade e também o lucro da transferência. Bom, eu vou citar aqui para vocês alguns dados coletados pela própria FIFA em relação a essas coisas de contratações, onde os Estados Unidos está bastante envolvido. A Liga dos Estados Unidos está bastante envolvida. Bom, os Estados Unidos foram o quarto país que mais vendeu jogadores em janeiro de 2022. Um total de 116 jogadores foram vendidos pelas franquias lá da MLS. Foi o quarto país que mais faturou em janeiro de 2022, faturando um total de 375 milhões de reais, ou seja, também um belo dinheiro aí para as equipes lá da MLS. E também foram o sétimo que mais gastou, gastando um total de 160 milhões de dólares, que em reais dá pouco mais de 800 milhões de reais. Ou seja, a Liga dos Estados Unidos está crescendo bastante, não só em questão de lucro, mas também contratando jogadores, vendendo jogadores, trazendo jogadores. Então a MLS, como eu disse para vocês, vem crescendo muito. Bom, e agora eu vou trazer aqui para vocês outros dados da MLS. Vou falar aqui algumas das contratações feitas pelos clubes nos últimos anos, pelas franquias lá da MLS. Vou começar aqui com uma recente que aconteceu agora, que foi a contratação mais cara da história da MLS, que foi a contratação do meia muito promissor, o Thiago Almada, de apenas 20 anos. O Almada, para quem acompanha futebol, principalmente sul-americano, acompanha a seleção argentina, também joga um pouquinho de FIFA, já conhece o Almada, porque o Almada é um grande jogador, o Thiago Almada. O Almada é um grande jogador. Ele foi contratado lá pelo time do Atlanta United, agora em janeiro de 2022. Por 15 milhões de euros, ele tem 20 anos. Outro jogador aqui que foi contratado agora recentemente foi o Alan Velasco, contratado pelo time do UFC Dallas, agora em 2022, pelo valor de 6,3 milhões de euros. Ele que tem apenas 19 anos.
Outro aqui agora brasileiro que foi contratado em 2021, que estava sendo o atual artilheiro do time do São Paulo em 2020. Ele foi o principal jogador do time do São Paulo em 2020 e acabou se transferindo em 2021, que foi o atacante Brenner, que foi em 2021, pelo valor de 11,8 milhões de euros. O Brenner na época tinha 21 anos. Agora, outros dois aqui que foram contratados recentemente, um deles vai se transferir apenas em maio. Bom, falar primeiro agora sobre o Facundo Torres, que acabou já se transferindo. Foi contratado pelo time do Orlando City agora em 2022 pelo valor de 6,8 milhões de euros. Ele que tem apenas 21 anos. Agora o outro aqui que é o Jairo Torres, que é um jogador mexicano, que irá se transferir apenas em maio, que é quando acaba, acho que a temporada mexicana, alguma coisa assim. O Jairo Torres foi contratado pelo time do Chicago Fire e vai se transferir agora em 2022, como eu disse para vocês, pelo valor de 5 milhões e meio de euros. Outro brasileiro aqui que saiu do time do Lille lá da França e se transferiu para o time do Atlanta United, ou seja, o time do Atlanta United com bastante contratações aí para vocês. Que é o Luiz Araújo, que também já jogou pelo time do São Paulo, do São Paulo foi pro Lille e agora se transferiu para o time do Atlanta United em 2021. Agora não, né? Acho que foi no final do ano passado que ele se transferiu, não foi agora, como em 2022, foi em 2021. O Luiz Araújo foi contratado pelo valor de 10,9 milhões de euros, ou seja, quase 11 milhões de euros a contratação do Luiz Araújo. E o Luiz Araújo tem 25 anos. Agora os outros dois últimos aqui. Agora o Thales Magno, que foi revelado pelo time do Vasco, foi 2 temporadas lá no time do Vasco, e foi contratado pelo time do New York City. Ele foi contratado em 2021 pelo valor de 7,2 milhões de euros. Ele na época tinha apenas 18 anos, inclusive ele foi campeão recentemente aí, lá da Liga da MLS. E por último aqui, a venda mais cara da história da MLS, ou seja, ele foi contratado e depois foi vendido, e a venda mais cara da história da MLS. Para quem acompanha já sabe de quem que eu estou falando. Estou falando do Miguel Almiron, o paraguaio que na época jogava pelo time do Lanús. Em 2016 foi contratado também pelo time lá do Atlanta United, pelo valor de 7 milhões e meio de euros. E na época ele tinha apenas 22 anos. E depois, 2 temporadas depois, ele foi vendido e foi a venda mais cara da história da MLS. Bom, e não só para falar das contratações, mas também falar aqui das vendas feitas pelos times da MLS. Bom, já vou começar pelo último que eu acabei citando, que foi Miguel Almiron. Ele foi campeão da MLS com o time do Atlanta United, ele sendo o principal jogador do time do Atlanta United, e foi vendido ao time do Newcastle em 2018. Na época ele tinha 24 anos e foi vendido pelo valor de 24 milhões de euros, ou seja, foi contratado por 7 milhões e meio e depois vendido por 24 milhões de euros, ou seja, um lucro bem legal para o time lá do Atlanta United. Agora também o Ricardo Pepi, que foi vendido agora recentemente, ele foi vendido para o time do Augsburg, lá da Alemanha. Agora em 2022 ele tem apenas 18 anos e foi vendido por 16,3 milhões de euros. E só reforçando aqui, Miguel, eu vou citar aqui os jogadores, eu vou citar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. Desses 7, apenas 2 vieram contratados de outras equipes, ou seja, vieram contratados, e os outros 5 são da própria base da equipe ou vieram do draft, que para quem não sabe o que é o draft, são jogadores que fizeram faculdade, jogaram muito bem pelas suas faculdades e acabam sendo selecionados pelas equipes para acabar jogando pelas suas equipes. Isso acontece na NFL, acontece na NBA, acontece também no próprio futebol. E o Miguel Almiron, como eu disse para vocês, ele foi um dos jogadores que foram contratados e depois vendidos. O Pepe, por exemplo, veio da base, acho que ele veio da base ou veio do draft, agora eu não lembro todo de cabeça, mas ele veio da base ou veio do próprio draft também. Bom, o terceiro aqui é o Gonzalo Martínez, que foi vendido ao time do Al Nassr lá da Arábia Saudita em 2020 e na época ele tinha 27 anos, foi vendido pelo valor de 16 milhões de euros. E no caso do Gonzalo Martínez, ele foi contratado de outra equipe, acho que foi contratado do River Plate e depois foi vendido lá para o time do Al Nassr. Bom, falar agora sobre um grande jogador que veio jogando pelo time do Bayern de Munique, já é a terceira temporada dele, eu acho, que é o Alphonso Davies, que na época jogava pelo time do Vancouver Whitecaps e foi contratado pelo time do Bayern de Munique. Em 2018, na época ele tinha 18 anos e foi contratado pelo valor de 10 milhões de euros. E a partir do Alphonso Davies, todos os jogadores aqui ou vieram da base ou também vieram do próprio draft. O Alphonso Davies, obviamente, como eu disse para vocês, veio da base ou do próprio draft. Agora o Dario Dike, que foi contratado agora em 2022 pelo time do West Bromwich. Em 2022, agora como eu disse para vocês, ele tem 21 anos e foi contratado pelo valor de 8,6 milhões de euros. Agora o jogador foi contratado agora pelo time da Roma, acho que inclusive já está emprestado a um time lá da Bélgica, o Antwerp, eu acho, não lembro o time que ele foi emprestado, que é o Brian Reynolds. Foi contratado, como eu disse para vocês, agora pelo time da Roma. Ele tem apenas 20 anos e foi contratado pelo valor de 6,7 milhões de euros. E por último aqui, um dos jogadores foi vendido agora, também recentemente, só que agora para o time do Wolfsburg, que é o Kevin Paredes, que é um americano com nacionalidade mexicana, eu acho, não tenho muita certeza,
Foi vendido, como eu disse para vocês, para o time do Wolfsburg, e ele tem apenas 18 anos e foi vendido pelo valor de 6,6 milhões de euros. Bom, e como eu disse para vocês, todos esses exemplos que eu acabei citando para vocês geraram muito lucro para as equipes. Só o exemplo do Almiron, por exemplo, foi contratado e depois foi vendido, gerando um lucro para o time do Atlanta United de 16 milhões de euros. Ou seja, já gerando um lucro muito grande para o jogador que foi contratado. Então imagina um jogador que veio da base, que veio do próprio draft, que não tem vínculo, que não teve nenhum outro vínculo com nenhuma outra equipe, não tem percentual de contratação de outra equipe, percentual de venda, né, no caso. E essa grana, por exemplo, o jogador foi formado na base, praticamente quase que todo o dinheiro vai para a própria equipe. Ou seja, tem um lucro muito grande, principalmente para os jogadores formados na base. Bom, e por conta dessa renovação de jogadores dentro da MLS, como eu disse para vocês anteriormente, estava num foco maior de grandes jogadores, já mais velhos, para que a liga ganhasse um grande nome, ganhasse uma grande notoriedade. Só que por conta dessa mescla, invertendo teoricamente, tendo menos jogadores mais velhos e mais jogadores mais jovens, a média de idade dos times da MLS acabou baixando muito, ou seja, todas as equipes têm uma média menor do que 28 anos. Ou seja, consegue mesclar bem como eu posso dizer, consegue mesclar bem a experiência com também jogadores mais novos. Mas obviamente tem equipes muito jovens aqui, inclusive. Eu vou citar teoricamente a equipe mais velha e também a equipe mais nova. Bom, a equipe mais velha é a equipe do Nashville, com uma média de idade de 27,2 de média. Que é uma média de idade até teoricamente boa, se for para pensar, 27 anos, 28 anos é uma média boa que ele consegue mesclar bem experiência e também já com jogadores mais velhos. Porém, a equipe mais jovem é a equipe do New York Red Bulls, que é a franquia lá do time do Red Bull, lá da Red Bull, né? Aqui nós é brasileiro, fala assim mesmo. Onde para vocês, a média deles é uma média muito baixa, é uma média de 22,2 anos. É uma média muito baixa, que praticamente o foco está sendo jogadores mais jovens. Então, peraí, só citar para vocês, o jogador mais velho da equipe é o goleiro de 31 anos, ou seja, é uma equipe muito jovem. Bom, e todas essas equipes da MLS têm uma média de idade teoricamente baixa. Eu considero até a média de 27, até considero uma média até que boa. Mas ali 26, 25, 24, de 22 anos, uma média muito baixa. E a média da liga lá da MLS, média de 25,4, ou seja, uma média muito baixa. Bom, e para essa média baixa dentro lá do time do New York Red Bulls, a gente tem dois olhares. O primeiro deles é, teoricamente, o lado ruim, vamos colocar desse jeito. Por que eu digo isso? Porque tem muitos jogadores novos, ou seja, é uma equipe totalmente inexperiente, uma equipe sem experiência. O jogador mais velho tem 31 anos e é o goleiro, acho que inclusive é um goleiro reserva, não tenho muita certeza. Ou seja, é uma equipe muito inexperiente, uma equipe que não tem muita experiência, não tem muita rodagem. Só que a gente também tem um outro aspecto. O aspecto a gente tem dois aspectos, esse como eu disse para você anteriormente, e dentro desse outro aspecto a gente tem outros dois aspectos. Por que eu digo isso? Porque a gente pode pensar da seguinte maneira. É uma equipe que pode ser uma equipe longeva, ou seja, por onde ter muitos jogadores novos, esses jogadores novos vão jogar durante muito tempo dentro da própria equipe, obviamente, caso optem em acabar jogando dentro da equipe do New York Red Bulls. E também tem um outro olhar de que pode ser uma equipe com futuro potencial de venda, ou seja, gerando um grande lucro para a equipe. Então, teoricamente, considerando um lado bom, que é esse lado de ter uma equipe longeva e também de uma possível venda desses jogadores, e também o lado ruim por conta de ser uma equipe muito inexperiente. Bom, e fala um pouco agora sobre os estrangeiros dentro da equipe lá da MLS. Bom, das 28 equipes lá da MLS, possuem um total de 781 jogadores totais, ou seja, contando norte-americanos, sul-americanos, de todos os países, tem 781 jogadores. Porém, desses 781, 430 são estrangeiros, ou seja, 430 não são norte-americanos, não pertencem aos Estados Unidos. Isso é mais da metade. Cara, dá praticamente... Eu cheguei a anotar aqui. São 430 são estrangeiros, que dá mais especificamente em porcentagem, 55,1% dos jogadores não são norte-americanos. Ou seja, teoricamente uma dominância dos estrangeiros dentro da própria liga americana. Bom, e com uma média de 15 jogadores estrangeiros por elenco e uma média de 12 jogadores norte-americanos por equipe. E como eu disse para vocês, teoricamente uma dominância dos estrangeiros dentro das equipes. Bom, eu vou citar aqui os países que mais têm jogadores dentro da MLS. Obviamente, tirando os jogadores norte-americanos, estou falando em relação aos estrangeiros.
O Canadá teoricamente, está na primeira posição com 49 jogadores, representando um total de 11,4% dos estrangeiros dentro da Liga dos Estados Unidos. Depois, os argentinos com 34 jogadores, representando um total de 7,9% dos estrangeiros. E em terceiro, os brasileiros com 31 jogadores, representando um total de 7,2%. Ou seja, top 3 dos países dos jogadores estrangeiros, das nacionalidades dos estrangeiros que estão na liga. Bom, e muitos brasileiros e argentinos foram para a MLS nesses últimos anos, como eu disse para vocês anteriormente, das outras contratações. Dos argentinos, Almada, Velasco, dos brasileiros, o Brenner, Thales Magno, Lucas Esteves do Palmeiras, inclusive o Gabriel Pereira do time do Corinthians está sendo negociado para ser vendido para o Grupo City, para ir jogar também pelo time do New York City, ou seja, mais um jogador brasileiro que pode ir lá para a MLS. Bom, e para falar um pouquinho mais sobre os estrangeiros, teoricamente a moda da franquia lá dos Estados Unidos virou meio que investir em jogadores sul-americanos, jogadores que são promessas ainda dentro das suas equipes. Jogadores que têm muito potencial de serem grandes jogadores, ou que também já representaram a sua seleção, como por exemplo o caso do Thiago Almada, que foi mais recente. Foi contratado um grande jogador, uma grande promessa do futebol argentino, e que também já tem convocações para a seleção principal da Argentina. Bom, e só para falar um pouquinho mais sobre as últimas convocações das equipes, tirando o Brasil e a Argentina, que são grandes expoentes, fala de outras nacionalidades. Por exemplo, na última convocação da Venezuela, haviam 7 jogadores que atuavam na MLS. Do Equador eram 6 jogadores e da seleção peruana, 4 jogadores. Ou seja, muitos jogadores atuam no futebol lá da MLS, jogadores sul-americanos inclusive. E obviamente o que atrai jogadores, obviamente, é o projeto dentro da MLS, mas também muito da qualidade de vida que tem nos Estados Unidos, moeda maior do que em relação aos países sul-americanos, então muita coisa atrai, teoricamente, os estrangeiros para jogar lá na MLS. Bom, eu vou mostrar um pouco do crescimento agora das equipes, o crescimento das franquias. Nesses últimos anos vou pegar 2 equipes como base. A primeira, o time do Atlanta United, que acabou crescendo muito nesses últimos anos, contratando bastante jogadores promissores, inclusive, que foi campeão também em 2018, como eu disse para vocês, e depois vou citar o time do New York City, que inclusive é o atual campeão. Começando pelo time do Atlanta United, vou pegar desde 2019, desde 2019 até agora 2022. Em 2019 a equipe valia um total de 44 milhões e meio, a segunda equipe mais valiosa. Em 2020 aumentaram o seu valor de 44 milhões e meio para 57,35 milhões de euros, ainda assim a segunda equipe mais valiosa. Em 2021 acabou aumentando ainda mais o seu valor, aumentando mais de 10 milhões o seu valor, chegando aos 68,43, né, melhor dizendo, especificamente. Ainda assim, em milhões de euros, né, falando dos valores em milhões de euros, ainda assim a segunda equipe mais valiosa. E agora em 2022 acabou se tornando a equipe mais valiosa, aumentando o total de 6 milhões de euros o seu valor, chegando aos 74,2 milhões de euros, como eu disse para vocês, se tornando a equipe mais valiosa. Ou seja, teve um crescimento muito alto aí. Então vou comparar desde 2019 para 2022. Ou seja, um crescimento maior do que 30 milhões de euros em 4 temporadas. Ou seja, um crescimento muito grande aí, principalmente da franquia do Atlanta United. Pulando aqui agora indo para o time do New York City, que é uma equipe também que é a atual campeã, que também vem crescendo muito nesses últimos anos. A do time lá do New York City. Em 2019 tinha um valor de 18 milhões e meio de euros, ocupava a 20ª colocação de equipe mais valiosa, ou seja, teoricamente uma colocação baixa dentre as 28 equipes. Bom, em 2020 acabou melhorando a sua colocação e aumentando o seu valor, foi para 25 milhões e meio de euros, ocupando a 12ª colocação de equipe mais valiosa. Em 2021 pulou dos 25 milhões e meio para 31 milhões e meio de euros de valor, acabando se tornando a 11ª equipe mais valiosa. E agora em 2021 pulou de 31 milhões e meio para 40,8 milhões de euros, ou seja, quase um crescimento de 10 milhões aí dentro da equipe do New York City, pulando da 11ª colocação para a 4ª colocação de equipe mais valiosa. Um crescimento também muito alto, de aproximadamente de 2019 para 2022, mais ou menos 20 milhões de euros de crescimento. Bom, agora um pouco sobre o mercado norte-americano. Como eu disse para vocês, com a contratação desses jovens feitas pelas franquias lá da MLS, acabar chamando a atenção de muitos clubes europeus, ou seja, transformando a MLS meio que num trampolim para o futebol europeu. Ou seja, um jogador, ao invés de ser transferido diretamente para um clube europeu, por exemplo, que depois acabaria emprestando o jogador para uma outra equipe para depois acabar jogando pela equipe principal, já se torna um jogador, por exemplo, o que o Grupo City acaba fazendo é algo muito interessante de se analisar. Que é o seguinte,
Vou citar qualquer exemplo aqui. O Gabriel Pereira, lá do time do Corinthians, que deve ser negociado com o Grupo City. A princípio, ele jogará pelo time do New York City, ou seja, fará teoricamente uma experiência lá no futebol, lá da MLS, para depois, quem sabe, se transferir para uma outra equipe do próprio Grupo City, ou quem sabe já gerar até uma possível venda para alguma outra equipe que não seja do Grupo City. Ou seja, a MLS está, como pode dizer, como eu disse para vocês, está servindo como meio que um trampolim, um lugar de experiência para os jogadores jovens adquirirem experiência para depois se transferirem para o futebol europeu, onde as equipes europeias estão olhando muito por jogadores jovens da MLS. Bom, e muitos jogadores que são destaques dentro de algumas equipes europeias que atuaram dentro da MLS, muito provavelmente ou jogaram ou fizeram só categoria de base depois já se transferiram, ou que jogaram pela MLS e depois se transferiram. 3 exemplos aqui. Alphonso Davies, como eu disse para vocês anteriormente, jogou pelo Vancouver Whitecaps e foi vendido para o time do Bayern. O Ashton McKinney, que acho que era do time do FC Dallas, fez base lá no time do FC Dallas, se transferiu para o Schalke, do Schalke foi para o time da Juventus. E por último, o Pulisic, que acabou não fazendo base dentro lá do futebol dos Estados Unidos, acabou saindo direto da faculdade, foi para o time Borussia Dortmund e do time Borussia Dortmund acabou se transferindo para o time do Chelsea. E agora eu vou falar aqui para vocês alguns jogadores que são promessas dentro do futebol europeu que acabaram fazendo como pode dizer, ou acabaram fazendo base lá no futebol dos Estados Unidos e que hoje em dia inclusive jogam pela seleção dos Estados Unidos. O primeiro deles é o Giovanni Reina, que tem seu valor acho que de praticamente 40 milhões de euros, fez base nos Estados Unidos e transferiu depois no time do Borussia Dortmund. A gente tem o Serginho Dest, só que o Dest acabou não fazendo base nos Estados Unidos porque ele nasceu na Holanda, mas tem nacionalidade norte-americana, né, melhor dizendo. Então ele joga pela seleção norte-americana. Depois do Dest a gente tem o Tyler Adams, que veio da franquia do New York Red Bulls e agora atualmente joga pelo time do RB Leipzig, melhor dizendo. Como eu disse para vocês, o McKinney fez base também e depois se transferiu. Pulisic, como eu disse para vocês, e também o Timothy Weah. Fez base, acho que no próprio New York Red Bulls ou New York City, não tenho muita certeza. Se transferiu para o time do PSG, jogou pelo time do PSG e foi vendido também ao time do Lille. Todos os jogadores que eu acabei citando, Reina, Dest, Adams, McKinney, Pulisic e o Timothy Weah, são convocados constantemente para a seleção dos Estados Unidos. E só para dar uma atualizadinha aí, a seleção dos Estados Unidos atualmente nas eliminatórias da CONCACAF, que é a América do Norte e a América Central, atualmente ocupa a segunda colocação. Então, se terminasse como está hoje, a seleção dos Estados Unidos acabaria se classificando para a Copa do Mundo, porque está o Canadá em primeiro, os Estados Unidos em segundo e o México acabando ficando em terceiro. E a CONCACAF possui 3 vagas e meia para a Copa do Mundo, ou seja, primeiro, segundo e terceiro vão para a Copa e aí a quarta colocação acaba indo para a repescagem. Bom, e assim os clubes europeus vêm ficando bastante de olho nas equipes da MLS, como eu disse para vocês. As equipes da MLS, as franquias lá da MLS, vêm e ficam bastante de olho nos jogadores sul-americanos que acabam contratando essas jovens promessas, melhorando a sua equipe e também podendo lucrar com uma possível venda futura, porque muito provavelmente, se for bem, se acabar se destacando, ganhando títulos, vai obviamente chamar a atenção de alguma equipe teoricamente de fora, principalmente do futebol europeu, e vai acabar vendendo. E também as categorias de base foi algo que cresceu muito no futebol lá dos Estados Unidos. Antes os clubes não possuíam categoria de base, acho que mais ou menos de 2008, 2010 era mais ou menos. Foi quando realmente surgiu as categorias de base dos times dos Estados Unidos. A primeira equipe, inclusive, que fez a sua categoria de base, acho que foi o Chicago Fire, o Dallas, não, FC Dallas, não lembro se foi o Chicago Fire ou se foi o Dallas, eu acho que foi o Dallas, inclusive, que o McKinney acabou surgindo de uma dessas duas equipes, não lembro muito bem, ele acabou surgindo da base e depois acabou se transferindo. Ou seja, as bases das equipes dos Estados Unidos têm as categorias de base e também possui o draft, como eu disse para você. Então, ou seja, são 2 lugares onde as equipes dos Estados Unidos podem acabar, teoricamente, pegando jogadores para usar nas suas equipes. Bom, e por último aqui acabar falando sobre os investidores dentro do futebol da MLS, vou acabar citando 2 dos principais aqui como eu disse pra vocês. Eu já citei aqui o Beckham lá no começo do vídeo, então eu pretendo trazer depois um vídeo especial sobre algumas, quem sabe até sobre as franquias lá dos Estados Unidos, mas vou acabar citando só por cima aqui. Uma das principais é o Grupo City, que comanda diversos clubes pelo mundo, como a sua principal equipe, a equipe do Manchester City. E vou citar aqui alguns dos países que o Grupo City possui em clubes. Eles têm países no Uruguai, na Bolívia, na Espanha, na França, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, como eu disse para vocês, na Austrália, na China e na Bélgica. E também se cogita um clube aqui no Brasil, onde os clubes do futebol brasileiro estão querendo se tornar SAF. Dos Estados Unidos, como eu disse para vocês, é o New York City, que inclusive é o atual campeão lá da MLS.
E também uma outra grande franquia, como todo mundo conhece, que é a Red Bull, que também possui o New York Red Bulls na mesma cidade em relação ao time do New York City. Apesar do New York Red Bulls não ter ganho nenhum título, está sempre na briga e também tem uma grande equipe que está sempre como eu disse pra vocês, está sempre na briga para acabar ganhando. Então, também não tem só grandes equipes no futebol, tem o Red Bull Bragantino, o RB Salzburg, o RB Leipzig e também a Red Bull investe em outros esportes, motocross e também na própria Fórmula 1 que acabou ganhando temporada passada. Bom, e só para ir finalizando o vídeo aqui para vocês, eu acho que a tendência é que o futebol o futebol norte-americano, né, melhor dizendo, o futebol lá dos Estados Unidos, continue crescendo e crescendo muito. Mas não abrindo mão, obviamente, de jogadores mais velhos para acabar atraindo uma notoriedade maior para a liga, trazendo mais nome, trazendo mais atração para a própria liga, ou seja, atraindo mais patrocinadores e etc, tudo que envolve disso. Mas também não abrindo mão do grande foco atual da MLS, que é trazer jogadores mais jovens, como eu disse para vocês, principalmente jogadores sul-americanos, que tem sido bastante do foco das equipes da MLS. Então acho que essa mescla de trazer ainda alguns jogadores já mais velhos, como eu disse para vocês, para trazer grande nome para a liga, mas também não abrindo mão do grande foco atual, que são os jogadores mais jovens. Bom, tive você no vídeo por aqui, espero que você gostou. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho então eu não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha você no canal, não esquece de like também, demorou? Volta para o outro vídeo aí do canal, cada um sem assistido, sem os cardinhos aqui, eu já deixo alguns vídeos sugeridos aqui também para vocês também, demorou? Esse ficou um vídeo um pouquinho longo, mas é um vídeo que eu já queria trazer há muito tempo, fiquei 2 dias fazendo esse roteiro, pegando informação, procurando tudo quanto é site, fucei pra caceta a internet para achar todos esses dados. E usei muito como base o Transfer Marketing, então deixando os caras aqui também pro Transfer Marketing também, demorou? Então, um grande abraço pra vocês, falou e fui.